Então, seguindo esse tema do varejo do dia de hoje, a gente tem agora cases do varejo de pescado. Especialistas vão vir aqui dividir as experiências com a gente. É bom para entender o funcionamento, eles vão contar histórias, é uma oportunidade bem interessante para todo mundo aqui. Então, vamos começar esse bate-papo. A gente conta com a participação de vocês também. No final aqui da conversa, a gente abre para perguntas do público. Quem quiser já vai anotando aí as dúvidas para participar no final. Então, vamos receber aqui no nosso palco da Arena Talks o Marcos Galvão, gerente comercial nacional de pescado do Grupo Pão de Açúcar. Seja bem-vindo, Galvão, por favor, se sente. Obrigada pela presença. Vamos receber aqui no palco também a Meg Felipe, diretora nacional de peixarias do Carrefour. Bem-vinda, Meg. Muito obrigada por ter vindo participar com a gente. Vou pedir para você sentar para cá. Obrigada. Vou convidar agora ao palco o Diogo Padilha, gestor de produtos do Carne e Queijo. Obrigada pela presença, Diogo. Por favor, se sente aqui com a gente para participar da nossa conversa. E, por fim, vou convidar aqui ao palco o Francisco Abraão Oliveira, cientista de dados e fundador da Jubarte Data. Abraão, seja bem-vindo. Vou pedir para você se sentar também para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Muito obrigada pela presença de vocês todos aqui. Vou reforçar, a gente conta com a participação de vocês, podem aí pensando em perguntas no final, a gente sempre abre alguns minutinhos no final da conversa. E eu vou começar aqui perguntando para vocês, queria que vocês todos respondessem para fazer um aquecimento aqui no nosso bate-papo. Uma provocação nossa aqui, o que vocês acham enquanto varejo? O que o varejo precisa que a indústria de pescado faça melhor? Boa tarde, obrigada pelo convite. Sempre bom estar aqui com vocês. E eu acho que são muitos desafios, né? É difícil escolher, elencar um tema para falar. Esse desafio de relação consumidor, varejo e indústria. Tem muitos aspectos que a gente pode abordar. Mas se eu tivesse que escolher um tema para o momento que a gente vive, é velocidade. Então, a gente estava conversando ainda há pouco sobre um exemplo. Então, na pandemia surgiu a necessidade da praticidade, da velocidade, do preparo da comida na residência. E aí surgiu o aspecto da questão do peixe empanado, né? Que air fry, né? O quanto que isso está envolvido. E, na verdade, esses produtos começaram a chegar no mercado agora. E aí o universo já mudou. Então, essa relação consumidor, varejo, indústria, ela precisa ter um ciclo mais curto. Ela precisa ter mais velocidade para que a gente atenda mais rápido a expectativa e não frustre tanto o consumidor. Porque no momento que ele procura, muitas vezes não tem, aí a gente gera essa demanda como contato direto ali com o consumidor, só que até que tudo isso aconteça, o consumidor já mudou de vibe, né? Já está em outro momento. Então, eu acho que esse é um aspecto bastante importante para a gente, como cadeia, discutir e tratar. Muito bom. Diogo, o que você tem para dizer para a gente? Eu acredito que assim a gente precisa melhorar aí a política, né, de boas práticas entre indústria, distribuidor, tornar com que esse produto, né, o pescado em si, ele se torne cada vez mais uma proteína, assim, eu acho que mais conhecida. A gente ainda percebe, né, na área lá mesmo de atuação da gente, né, o Recife, lá o Nordeste, Pernambuco, a gente percebe que tem uma carência muito grande. As pessoas não conhecem, não têm o conhecimento de fato de muitas vezes o que é o pescado, as características do produto. Então, acho que a indústria poderia promover isso melhor para a gente. Políticas de boas práticas, levar esse conhecimento cada vez mais ao consumidor. A gente, como distribuidor, né, que está lá na ponta fazendo o trabalho, né, que a gente está ali no meio entre a indústria e o cliente final, a ponta. Então, acho que isso é um ponto que eu percebo que a gente pode melhorar muito e ter esse feedback melhor da indústria e levar esse conhecimento, levar essa melhoria para o varejo. Eu acho que isso também acontece, que a gente sente essa carência, né? E o cliente da gente também sente essa carência, tá? Então, acho que é isso que eu poderia acrescentar, tá?
Abraão. Vou pedir para o Galvão falar primeiro. Tá bom. Bom, vamos lá então. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de participar desse evento e dizer que é importante, eu acho que estar junto com a indústria, estar junto com os fornecedores e trazer um pouquinho a visão do consumidor, eu acho que a gente consegue avançar e melhorar aquilo que a gente consegue entregar na ponta para esse cliente final. A Meg tocou num ponto muito interessante, que é a questão da velocidade. A categoria de pescado no Brasil está passando um momento muito duro, principalmente pela deflação que outras proteínas vêm passando. E a gente sabe que o consumidor brasileiro ele faz um trade-off de consumo muito fácil. Então, ele sai do pescado para outras proteínas com uma facilidade absurda. E o que nós, como varejista, a gente percebeu? Quando ele troca o pescado por outra proteína, ele não sofre. Ele não sofre. Quando ele sai, de repente, de uma carne bovina, ele sofre um pouco. É como se ele estivesse dando um downgrade no consumo dele. Já quando ele migra do pescado para alguma outra proteína, ele não sofre tanto. Então, precisa sim dessa velocidade. Isso que a Meg comentou é crucial. Agora, já que ela tocou nesse ponto, eu vou colocar outro. Que eu acho que toda vez que a indústria for pensar no desenvolvimento, precisa sempre se pensar no médio e longo prazo. Uma das coisas que a gente percebe das propostas que a gente recebe é que se pensa muito no imediatismo, no resultado no curtíssimo prazo, no resultado para 3 meses, 6 meses, às vezes 1 ano. E quando se pensa no desenvolvimento de um produto, de um conceito novo, seja um empanado, seja um ready to eat, um ready to cook, precisa se pensar a médio e longo prazo. Precisa se pensar em fazer testes pequenos para ir aprendendo com aquilo que o consumidor vai dizendo para a gente, para ir melhorando esse produto. Então, o que eu acho que poderia ser feito, que a indústria poderia pensar, sempre que pensasse em inovação, fosse desenvolver um produto novo, pensasse sempre a médio e longo prazo, e não no curtíssimo prazo, porque pensar em inovação em curto prazo dificilmente consegue avançar num produto bom que perdure por um longo tempo no mercado. Abraão, agora a sua visão não de varejista, mas de cientista de dados. Boa tarde, obrigado. Obrigado a todo mundo. É o seguinte, eu vou ser, assim, primeiro aqui a gente está com os mestres, né? Quem compra falando aqui, né? Então, quem sou eu para dizer aqui o que o varejo tem? Mas o que eu faço é ouvir o varejo e ouvir a cadeia. E um dos últimos trabalhos que a gente fez, nosso trabalho é feito em análise do discurso, para estudar o mercado, a gente fez uma pergunta muito parecida com essa, para uma grande cooperativa. E o que a gente ouviu foi um pouco diferente disso. A gente ouviu que você precisa entregar com um carro limpo, com um funcionário com uma roupa limpa, um produto bem embalado, um produto que esteja uma exposição, que tenha uma relação com o próprio varejo, que seja limpo. E aí eu vou estender para você ter ideia do que eles estão falando, porque essa limpeza ela vai além, vai a limpeza inclusive para ouvir o que eles estão dizendo, né? Então, o ponto de relação entre a indústria e o varejo são dois. É a compra e a venda, a negociação, e depois a entrega, né? A gente poderia até botar uma promoção como um terceiro ponto. Mas, nesse ponto, precisa se ouvir melhor para que entenda o que está sendo dito, como, por exemplo, essa questão do produto empanado. Tá? Quando se fala no médio e longo prazo, como o Galvão está falando aqui, eu preferir pensar numa coisa de curto e muito mais fácil, né? Que é essa coisa de estar todo mundo limpo e bem vestido. Porque isso aparece mais do que a gente imagina. Tá? Essa fica a minha dica. E, por último, só a precisão, que foi uma outra coisa. É para entregar na hora tal? Entregue na hora tal. Vocês, no grande varejo, é muito fácil. A questão da janela e tal. Mas nos pequenos isso também vai ter importância, né? É assim que você vai ser reconhecido como fornecedor de peixe daquela pequena rede ou daquele pequeno prestador de serviço na área de alimentos em geral. Meg, quer complementar? Eu acho que, olhando tudo que foi dito, né, eu fiquei com a sensação que uma coisa ficou muito clara, que a gente ainda tem espaço muito grande para se ouvir melhor. Né? Todas as partes, consumidor, varejo, indústria,
Então, quando ele fala, não está pensando no longo prazo, eu falo, a gente não está atendendo no tempo certo a demanda do consumidor. Então, acho que quando a gente vai olhando tudo, na verdade, é o quanto que esse diálogo tem que ser mais refinado ainda, né? O quanto tem espaço para a gente ter essa aproximação de uma decisão não ser unilateral, não ser uma escolha da indústria que decidiu que esse produto é legal, não ser uma escolha do varejo que o varejo decidiu que é legal. Da gente estressar mais as coisas que são oferecidas para o consumidor, ouvindo melhor esse consumidor. E a gente sabe disso, né? Que os dados da cadeia, os dados de consumo, os dados da gente ouvir o cliente são muito rasos ainda no nosso negócio e eu acho que passou na fala de todo mundo. Bom, a gente tem dados recentes que mostram que a venda do pescado no varejo subiu no último ano e a tendência é que continue crescendo, tem oscilações. Vocês acham que isso se deve a quê? E aí, de novo, eu queria pedir para vocês todos falarem um pouquinho sobre esse assunto. Eu acho que tem vários fatores envolvidos nisso, né? Tem alguns aspectos que foram bastante importantes. Eu acho que a pandemia foi um aspecto que trouxe entrantes, né, novos consumidores muito forte para dentro da cadeia. Eu acho que o fato das pessoas terem ficado tanto tempo tendo que consumir na residência, preparar as próprias refeições. A gente via muito claro ali, depois da metade do primeiro ano da pandemia, o aumento do consumo da proteína de pescado, a busca nos canais de receita cada vez mais intenso por como preparar pescado. E eu acho que isso, obviamente, trouxe uma familiaridade para novos consumidores. Isso já é uma alavanca de consumo. O Galvão tocou num ponto super importante, que é o quanto que essa proteína é impactada pela oscilação de inflação e deflação das demais proteínas. Então, a gente teve ao longo do período também, pouco tempo, uma inflação bem considerável na carne bovina, o que também fez o consumidor se desafiar na proteína do pescado. O que eu acho que, assim, um pouco diferente, talvez, da visão, é que quando tem uma deflação, uma inflação das demais proteínas e exatamente ele se desafia ou é obrigado que seja a consumir mais pescado, eu acho que cada vez mais ele se familiariza com essa proteína. Então ele sai menos, talvez não vire uma rotina de consumo, mas é muito mais familiar. Então ele já se desafiou novos pratos, novos preparos. Então essas pessoas que são trazidas para a categoria, elas permanecem talvez com uma frequência menor, mas continuam permanecendo na proteína. Isso é uma grande alavanca do aumento de pessoas novas que consomem. Isso que a Meg colocou é bem pertinente, né? A gente percebe isso lá também isso é claro, é bem nítido também esse ponto da proximidade dos pescados às outras proteínas, né? Que a gente sabe que o pescado ele é considerado uma proteína mais cara, porém, com essa deflação, com a queda do preço do frango, da carne, então acaba que o pescado, ele de fato ele se aproximou. Isso lá a gente percebeu também que o pescado ele teve um certo alavanco, ele melhorou a venda por conta desse cenário econômico, né? Outra situação que a gente se deve também, o pessoal sobrou um pouco mais de dinheiro no bolso, né? Devido à pandemia. Então, o pessoal, restaurante fechado, então acaba que o pessoal não saiu, o pessoal ficou em casa. Então, o que é que isso também aconteceu? A gente começou a perceber também o consumo de proteínas que por hora eram consideradas proteínas caras, assim, que vamos dizer que só o rico poderia consumir, tipo um salmão, um camarão, uma picanha. Então, assim, acaba que a gente começou a perceber esse consumo também do pescado, que é aquele pescado mais vamos supor assim, de boutique. A gente percebeu que esse pescado ele começou, o próprio bacalhau, né, que a gente percebeu que teve um crescimento grande, né, nas vendas. E isso é que a gente se deve, é que a gente vê que teve esse crescimento no pescado, na gente como distribuidor, né, para a gente como distribuidor, para o varejo, na cadeia como um todo, e a gente chegou no final da linha, na ponta, a beneficiar o nosso cliente final, né, que realmente é a dona de casa, aquela pessoa que vai lá e percebeu que o produto ele está mais acessível, o pescado ele ficou mais acessível. Então, isso se deve muito à questão do crescimento também na venda do pescado. Tá bom? Galvão, algum outro fator para vocês? Sim, eu acho que um dos principais fatores com que faz com que o consumidor
ele passe a consumir mais pescado é a experimentação. Diversas pesquisas mostram que ele tem dificuldade em experimentar um produto novo. Ele não arrisca investir num produto novo, pagar um preço por algo que ele não sabe se é bom ou se é ruim. Ele tem um pouco de dificuldade. Então, a experimentação é fundamental. E eu acho que a estabilidade dos preços durante a pandemia trouxe isso para o consumidor brasileiro. Então, ele teve a possibilidade de experimentar produtos que talvez outrora ele não tinha experimentado. Então, a gente pegou uma pandemia com preços, por exemplo, de camarão extremamente estabilizado no Brasil. Acho que uma boa parte do Brasil cansou de vender camarão cinza abaixo de R$30 no Brasil todo, praticamente. O camarão cinza mais caro no Brasil durante a pandemia era R$39. E R$39 você pega o período de pandemia, era preço de A100 peito e paleta. Eu brincava no Pão de Açúcar que eu vendia camarão mais barato que A100 peito e paleta. Então, assim, o brasileiro ele pôde experimentar produtos que outrora ele não consumia. E aí, qual que é o legado que fica disso? No período da pandemia, potencializou as vendas e o legado é isso. Gerou essa experimentação e agora ele continua consumindo esse tipo de produto. E aí, obviamente, cada um com o seu perfil. O público mais AB continua consumindo os produtos mais premium. O público mais C, D e E continua consumindo os produtos mais mainstream. Então, é mais uma questão de segmentação. Então, a gente surfou bem essa onda de pandemia e agora a gente está aproveitando esse momento também e a categoria continua sendo potencializada. Abraão, quer destacar algum fator? Por exemplo, na Semana do Peixe, a campanha do Carrefour teve o pirarucu fresco, né? Então, eu acho que o produto fresco, por exemplo, como uma marca de presença, tem os produtos em porções cada vez menores, né? A gente vê os pedaços de salmão, que tem permitido um acesso também. E é isso, assim, eu acho que tem uma retomada da pandemia que também foi acompanhado por esse aumento do consumo e que ele cai, mas ele não, eu nem sei se cai, né? Porque eles que estão dizendo que continua. Então, ele continua no mesmo nível, ele continua crescendo. Então, eu acho que tem um processo ao longo prazo, já que a gente falou aqui de tempo, né? Que tem sido feito, né? A Semana do Peixe já vem, nem sei mais há quantos anos vem o trabalho, né? 20 anos de Semana do Peixe, então é algo que não tem como voltar, assim. Acho que é por aí. Tá? Muito bom. Meg, a gente tem notado que muitas vezes o varejo acaba assumindo o papel da indústria nas inovações no setor. Isso traz resultados positivos nas vendas? Sim, e aí eu vou juntar a sua pergunta com um pouquinho aqui do que eles trouxeram, que eu não sei, assumir o papel no sentido disso. Eu acho que o varejo é quem está ali na zona de contato, de fricção com o consumidor. Então, o varejo acaba tendo esse papel da leitura mais refinada do que o cliente está procurando ou de onde está a oportunidade com esse cliente. Então, eu queria mostrar um pouquinho de algo que o Abraão trouxe que aconteceu. Se você puder pôr o vídeo. A gente está ouvindo, mas não vendo, né? Será que a gente vai conseguir ver? Aqui, ó. Se você conseguir abaixar o som, eu vou narrando um pouquinho. Pode deixar. Está um pouco expandido, né? Então, o que nós fizemos a gente entende que uma forma de fazer esse cliente consumir mais é você criar familiaridade desse consumo e a experimentação, como o Galvão citou. Então, é aquilo que já foi falado aqui. O cliente tem muita dificuldade, principalmente a massa da nossa população, de fazer um desembolso para uma experimentação de algo que ele não sabe o que vai ser. O que vai dar no produto final, como preparar, né? Ou se vai dar certo. Então, quando você gera essa experimentação, essa oportunidade, ou traz, como nesse caso, para dentro de uma zona de familiaridade desse consumo, que é a questão do churrasco, então a gente tem falado cada vez mais frequentemente do peixe dentro do churrasco. Por quê? Porque é comfort para esse consumidor, é algo familiar quando você fala de churrasco. E aí, quando você consegue demonstrar isso para ele, então, se foi um festival de pirarucu que nós fizemos,
Eu vou pedir daqui a pouco para o chefe Amon comentar, que estava aqui com a gente. E, assim, o quão surpreendente foi para nós, que tínhamos uma expectativa baixíssima de só fazer um churrasco e de experimentação, era degustação, no estacionamento de uma das nossas lojas, em São José dos Campos, e se tornou um show para a cidade, quase. Então, assim, e o quanto que as pessoas ficavam positivamente surpreendidas com o paladar mesmo, com a surpresa de encontrar um peixe no churrasco e experimentar e ser algo tão agradável. Então, aí você vê o tamanho do gap, né, de consumo, da distância que tem entre o que você oferece e o que, de fato, esse consumidor conhece, o que a massa do consumidor conhece. Então, tem muito espaço para ser explorado. E o varejo acaba assumindo, muitas vezes, essa liderança pela nossa necessidade de venda. Né? Então, a gente acaba, tipo, desenvolvimentos que talvez deveriam ter nascido na indústria, a questão, né, do churrasco, dos cortes, terem vindo já definidos, preparados, acabam surgindo dentro do varejo, que acaba se tornando também um processador. Então, eu faço a banda de tambaqui, eu faço espetinho de pescado, eu faço espetinho de camarão, tudo para criar esse papel, né, de desenvolvimento e de contato com esse consumidor ou de atender essa expectativa, como eu falei, numa velocidade que seja mais assertiva. Amon, você quer falar um pouquinho como foi a sua sensação lá? Obrigado, Meg. Obrigado, prazer, pessoal. Eu sou o chefe Amon. Né? Eu sou quem assumiu as loucuras da Meg, né? Pessoal, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Há 2 anos atrás, né? Para quem conhece um pouco da Tilabras, o Nicolas falou comigo e a gente começou a difundir o consumo da tilápia. A gente não tinha produto no mercado e ele começou e eu comecei a fazer os programas de TV, receitas semanais, vídeos para o YouTube, tudo ensinando as pessoas o pescado. Então eu fiz a parte da indústria, até conhecer a Meg, e aí a Meg e o Fernando falaram, a gente queria fazer isso, mas era pirarucu. Então elas ligaram pro CEO da Tilabras e falou, empresta seu chefe para nós. E a gente foi lá e fez esse evento que realmente foi um grande sucesso, todo mundo na frente do mercado. Depois a gente repetiu isso também em mais 4 lojas com a tilápia, depois fez a abertura de Semana do Pescado, e é incrível a repercussão quando as pessoas comiam peixe na brasa e falavam, nossa, é molhadinho, é suculento. E eu falava assim, com o que você temperou? Sal e limão. Entende? Sal, limão, feito na hora, temperado na hora. E aí a gente começou a fazer isso e está um grande sucesso nas lojas. Então é uma ideia que nasceu de uma loucura que ela queria colocar pirarucu no rolete. Aí todo mundo, não, pirarucu no rolete não dá certo, vai romper. A gente estudou, fez. Se vocês olharem o vídeo, olha lá, ó. Rolou no rolete, funcionou, ficou delicioso. Então foi um prazer e foi muito, muito legal mesmo. Que legal, chefe. Obrigada pela participação. Que bacana, Obrigada, Meg. Amon. E aí eu acho que complementar isso. Se por um lado, muitas vezes, o varejo assume esse papel não só de desenvolvimento, né, e de execução, por outro lado, a gente cada dia mais vê uma cadeia mais madura, mais estruturada e parceiros como foi o caso da Tilabras, que ele ressaltou aqui. Que incrível foi para mim, que estou há mais de 20 anos no varejo, há mais de 20 anos no pescado, encontrar um parceiro que comercializa tilápia e que topa a fazer um investimento de preparo, degustação, sensibilização do consumidor de pirarucu, que não tinha nada a ver com a indústria deles, mas no sentido da maturidade de entender que a gente está estimulando as pessoas a elaborarem o paladar de consumo de pescado. Então é muito legal viver esses anos aí da cadeia e ver que, apesar do varejo ainda fazer um papel muito forte de suprir gaps que talvez a indústria ainda não atenda, por outro lado a gente vem encontrando parceiros cada vez mais maduros, com uma visão de negócio cada vez mais elaborada, isso, a ponto de apostar num produto que nem é o produto dele core, né? Então, eu acho que tem muito espaço para construções como essa, mas sim, é muito desafiador e muito custoso para o varejo fazer muitas vezes esse papel do desenvolvimento, da construção, né? Tem um preço isso, mas, por outro lado, são fatores como esse. A gente vê a curva do consumo crescendo, e aí ele trouxe, tem 20 anos de Semana do Pescado, há 20 anos que a gente para 15 dias
para falar para as pessoas que é importante consumir peixe. A gente consegue medir milimetricamente quem entrou? Não, mas entrou. Aí a gente faz um churrasco de pirarucu numa cidade de interior para uma loja inteira, as pessoas ficam fascinadas, passam a tarde lá com a gente. Entraram novas pessoas? Entraram. Então, é um trabalho de formiguinha que vai construindo mesmo, tijolinho a tijolinho. Muito bacana. Diogo, logística, distribuição de um produto perecível como o pescado é um grande desafio, né? Como é que vocês lidam com esse desafio? É uma excelente pergunta, né? E, ao mesmo tempo, sempre um grande desafio para a gente, como distribuidor, né? A gente atende 5 estados, então imagine um distribuidor atendendo hoje 5 estados, atendendo mensalmente 11 mil clientes. Então imagine a responsabilidade da gente em levar o pescado de forma saudável, de forma íntegra para esses clientes, né? Então nosso papel é esse. Então hoje a gente conta, pessoal, para vocês terem uma ideia, com a equipe grande. Então, desde o recebimento da mercadoria, a gente tem uma ART, que é uma veterinária, a gente tem mais 3 estagiários, né, em veterinária também, temos uma bióloga. Então, isso aí, para realmente, no ato da chegada do pescado, a gente faz a medição do baú, a gente tem um checklist que a gente tem que cumprir para realmente manter o pescado em boas condições, né? A gente faz o teste das características organolépticas do produto, que é a coloração, o odor, o brilho do pescado, para realmente saber se o peixe está de fato fresco, está íntegro. Então, tudo isso a gente faz a medição na hora da chegada. Então, o pescado estando com temperatura inferior a menos 18, a gente não recebe o pescado, a gente faz a devolução para o fornecedor, tá? A gente emite laudos, onde a gente realmente, mesmo devolvendo a mercadoria, mas a gente emite aquele laudo onde a gente fica resguardado, que mesmo o fornecedor ele venha entregar aquele mesmo lote, posteriormente a gente não recebe, porque a gente foi constatado que aquele lote ele está comprometido. Seja a temperatura, seja o frescor do pescado que não esteja realmente dentro do que o padrão exige. Então, assim, isso é o padrão que a gente costuma manter no pescado. Na entrega, até chegar no nosso cliente, o que é que a gente faz também? A Carne Queijo é uma empresa que ela não para, né? A gente costuma dizer que a Carne Queijo é uma empresa noturna, porque de dia ela está recebendo a mercadoria e à noite ela está separando, faturando e expedindo para nossos clientes. Então, imagine aí o que é atender 5 estados, 11 mil clientes, e está lá uma equipe pronta para estar fazendo todo esse controle. Então, à noite também tem todo esse pessoal que mede desde a saída da câmara, onde a câmara de congelado a gente tem uma rua específica para pescados, para não dar contaminação cruzada com outras proteínas, né? Até porque hoje, na Carne Queijo, a gente trabalha com frango, a gente trabalha com carne. Hoje a gente tem quase 4 mil itens para trabalhar, para oferecer para o nosso cliente. Então, a gente tem uma rua específica para pescados, que é o que o Ministério exige da gente. A gente tem o selo, tem o CIF, né? Que é o selo de inspeção federal. Então, a gente não compra de indústrias que não sejam cifadas, como a gente fala, né? Então, a gente não pode comprar de indústria estadual, de indústrias que não sejam cifadas. Então, a gente tem esse cuidado também, né? E na saída, para chegar até o nosso cliente, a gente tem todo esse monitoramento de temperatura, de qualidade, medição do baú também daquele caminhão que vai levar a mercadoria até nosso cliente, tanto do pescado quanto do baú. E também a gente faz todo o controle, né, de entrega até chegar no nosso cliente, monitorando. Tem uma equipe de monitoramento que vai acompanhando junto com o motorista, com os auxiliares de entrega, até chegar ao nosso cliente. E o pescado dentro do caminhão também, ele fica numa área reservada, onde a gente coloca divisórias dentro do baú. Por que isso? Para evitar a contaminação justamente cruzada com outras proteínas, que a gente trabalha também com laticínio, com o frango, com a carne. Então, tudo isso são cuidados que a gente tem que ter, tem que manter com o pescado, para, de fato, levar o pescado da melhor forma e da melhor qualidade para o nosso cliente. Então, isso é hoje o que a Carne Queijo pratica, tá, para os nossos clientes, e tem todo esse cuidado. Tá bom? Abraão, nas pesquisas que você desenvolve, que comportamentos das redes de varejo
que mais te chamam a atenção que você gostaria de destacar aqui para a gente? Eu vou pedir licença a Meg e ao Galvão, porque eles já receberam a apresentação, porque eu vou apresentar dados, sobretudo deles, né? Então, meu colega vai colocar o... A Jubarte, ela é uma empresa de mineração de dados, assim, a gente faz captura de dados, Big Data. Então, a gente começou com dados de comércio exterior e hoje a gente começa a capturar os dados do varejo, tá? Ontem fez 1 ano de capturas de dados. A gente tem acumulado 226 mil preços ao longo desse 1 ano. São 10 mil produtos catalogados. Então, aqui é o primeiro gráfico, é um gráfico, a gente chama uma curva normal, né, um histograma, onde tem esse traço no meio do quadrado, é a mediana, é o preço que mais se aplicou. Então, aí é um pouco para a gente ter uma ideia. Esse aí é um gráfico que envolve 2 meses de dados só. Então, a gente faz um acompanhamento mês a mês e vê como que os preços desses itens estão variando. Aqui, acho que passou demais. Aqui, tentando até falar um pouco do que a Meg, da pergunta que você fez para a Meg sobre o papel do varejo, o varejo no lugar da indústria. Aqui são os preços do filé de tilápia congelado com a marca Carrefour, a marca Netuno e a marca Copacol. Então, você vê, aí são várias cidades onde estão as lojas do Carrefour, e você vê que do lado direito, a gente tem só linhas verdes, só tem a presença de produtos da Copacol. Esses são municípios do estado do Rio Grande do Sul. E do lado esquerdo, aqui eu não sei para vocês, é do lado esquerdo, né? Do outro lado, a gente tem a região Nordeste, onde vai ter produtos do Carrefour e da Netuno, mas não vai ter da Copacol. Esse gráfico, ele responde a uma pesquisa que a gente fez no mercado, onde um dos nossos colegas entrevistados, presentes aqui, respondendo à entrevista, ele ou ela dizia que não existia uma marca de tilápia que tivesse uma referência nacional. E aquilo me intrigou muito. Então, isso é mais ou menos uma resposta para você ver que não existe nenhuma marca brasileira ainda que tenha a capacidade de abranger todo o território. Tá? Esse QR Code é o que vai dar acesso ao nosso site. Daqui a pouco ele aparece de novo. Aqui é um exemplo da evolução do preço do bacalhau, da manta de bacalhau. Não é? A gente vê que lá ao final, agora no final do ano, tem um abaixamento do preço do site, mas eu vou passar. Aqui é o comportamento do preço do filé de salmão fresco, com pele. Então, você vê que ao final, agora no final do ano, está havendo uma redução do preço. Esse gráfico, que a gente chama de gráfico de vela, é essa evolução do preço, tanto no Carrefour quanto no Pão de Açúcar. E o gráfico de baixo, ele é o que, para mim, é o que a gente trabalha realmente, que é o Big Data, né? Porque essa linha azul é o preço médio do salmão inteiro, fresco, importado do Chile, em real, tá? Porque aí a gente precisa coletar o dado o preço, a cotação do dólar, fazer uma mediana, a cotação do dólar do Banco Central, multiplicar pelo preço, para a gente poder chegar nesse preço em real. E depois é a mediana, em vermelho, a mediana do preço do salmão no varejo, desse filé de salmão. E acima, essa linha verde, é a diferença entre esses dois preços. Então, a gente vê que em março de 2023, a diferença era muito pequena. Nesse momento, o varejo provavelmente não estava ganhando dinheiro nenhum. Tá? Então, a gente vai acompanhando essa evolução. Eu vou parar, eu acho que tem só esse gráfico. Que esse aqui é um gráfico de correlação. A gente pegou 600 produtos e fez uma correlação entre eles para ver o que tinha de relação. Então, por exemplo, o lombo, o quadrado preto quer dizer uma correlação negativa.
Então, o lombo de bacalhau dessalgado da Ribeira Alves, 1 quilo, ele tem uma correlação negativa com o preço do filé mignon. Quando sobe o preço do filé mignon, o preço do bacalhau desce. Isso dentro de uma loja específica do varejo. Tá? Na outra loja, acontece uma correlação positiva, que a gente nunca imagina que tem. Quando o preço do filé de peito de frango da Sadia 1 quilo cai, o preço do filé de tilápia da Copacol também cai. São esses 2 pontos que estão abaixo. Tá? Então, a gente está começando a fazer a análise de correlação entre esses dados, capturando esses dados. Hoje é isso, nós já temos 226 mil dados coletados de preço, mas assim, agora é exponencial, né? Agora que a estrutura da empresa está montada para coletar mais dados, assim, é expandir, a gente pega não só do Pão de Açúcar e Carrefour, mas expandir para outras redes, para outras regionais, para outros produtos, e não sei nem onde é que vai parar, não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso. E aqui é um pouco do que a gente está fazendo. Legal, muito bom. Galvão, para fechar aqui a nossa conversa, quando a gente fala especificamente em pontos como treinamento e capacitação de peixeiros ou de trade marketing, o que é função do varejo, o que é função dos fornecedores? Faz sentido essa divisão? Como que é para vocês? Sobre treinamento e trade marketing. Eu acho que a questão de treinamento, ela é crucial que ela exista para você conseguir manter um padrão de excelência, principalmente no que se refere ao atendimento, porque o peixeiro ele não tem que ser simplesmente um atendente, ele tem que ser quase um curador. O peixeiro ele tem que dar dicas de consumo, o peixeiro ele tem que falar sobre as diferenças de espécies, ele tem que dizer qual que é o sabor daquele peixe, ele tem que dizer se tem muito ou se tem pouca espinha. Então, ele precisa ser minimamente um curador. E como que ele vai adquirir esse conhecimento? Através de treinamento. Ele precisa de treinamento. E toda vez que a gente pensa em cortes mais elaborados, também precisa de treinamento. Isso, eu trabalhei muito tempo em formação técnica, com a minha professora Meg ali, inclusive. E treinamento, para mim, no varejo, tem que ser igual missa. Missa é todo domingo e o padre vem e fala a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E treinamento é assim, porque ele cai no esquecimento. Então, precisa-se esse treinamento. E o papel de fazer esse treinamento, na minha visão, ele precisa ser do varejo. Porque cada rede varejista tem a sua cultura. Então, eu tenho, por exemplo, o Pão de Açúcar, por exemplo, ele tem 2 bandeiras que são totalmente distintas. Então, preciso ter um treinamento específico para os peixeiros do Extra e eu preciso ter um treinamento específico para os peixeiros do Pão de Açúcar. Então, o treinamento, ele precisa ser intrínseco ao varejo. Acho que tem que estar na mão do varejo. Já a parte do trade, que eu acho que aí é a grande oportunidade que está na mão da indústria. Eu acho que é um dos grandes pulos do gato, até essa correlação que o Abraão falou entre varejo e indústria, eu acho que aí está um dos grandes pulos do gato para avançar nessa questão de inovação e desenvolvimento de produto. Porque quando se pensa num produto novo, precisa lançar e pensar como que vai ser a sustentação desse produto. E aí, o que é a sustentação desse produto? É a promoção, qual que vai ser o preço regular desse produto, qual que vai ser o material de MPDV, qual que é o plano de degustações, se vai ter sampling, se vai mandar amostra grátis para a casa dos clientes através de e-commerce, do digital. Então, o trabalho de trade marketing é fundamental para fazer a sustentação disso. Ele é fundamental. Só que, infelizmente, aí cai um pouquinho na minha fala, talvez eu não tenha deixado muito claro no começo, dessa questão do curto prazo, Abraão, do que, de um modo geral, alguns fornecedores têm. Porque quando você pensa no médio e longo prazo para desenvolvimento, para inovação de qualquer produto ou conceito, você já minimamente deixa um investimento, um orçamento, um budget reservado para marketing e para trade. E é necessário ter, para você ir fazendo esses ajustes, essa correção das rotas do produto ou do novo conceito que você está lançando no mercado, enfim. Então, 2 coisas. Acho que treinamento tem que estar com o varejo e precisa ser constante. É igual missa, precisa ser constante, está sempre reciclando, até porque o varejo tem um turnover importante, então precisa estar sempre capacitando e recapacitando essas pessoas.
E eles se sentem motivados, os peixeiros adoram treinamento. Eles adoram estar entre eles. Eles gostam disso, isso é motivador para eles. E a parte do trade, ela é fundamental. Gente, ela precisa existir. Ela precisa existir esse trabalho. Quando não tem, é muito difícil a gente conseguir emplacar um conceito novo, emplacar um produto novo. Meg, quer complementar? Eu quero. Primeiro que essa história aí de professor é via de mão dupla, que agora ele quer me chamar de tia, né? Mas eu aprendi muito com ele, então... E aí, eu só queria complementar, porque eu concordo com a visão do Marcos em relação à responsabilidade do varejo da capacitação. Eu concordo que esse é um guarda-chuva já consolidado, principalmente no grande varejo, esse entendimento que nós temos que capacitar, que capacitação é regularidade e tudo isso. Eu tenho meus peixeiros aqui assistindo, então eles podem até falar melhor. São excelentes alunos. Mas eu acho que essa responsabilidade de capacitação, eu tenho uma visão um pouquinho diferente do Marcos. Eu acho que tem uma grande responsabilidade do varejista, que é isso, que é da cultura dele, que é das boas práticas comuns, mas eu acho que tem uma responsabilidade casada ali com a indústria, que é exatamente quando entra essa questão da curadoria do produto. Quando o nosso peixeiro tem que explicar para o consumidor o que é aquele produto, de onde veio aquele produto, como ele é produzido, como ele é cultivado. E aí eu acho que entra um papel importante da indústria de dividir esse chapéu, porque ele precisa ajudar nessa qualificação. Ele domina o produto dele, ele domina a indústria, a cadeia dele. Então, é muito importante que tenha, sim, uma participação na capacitação por parte da indústria. E a gente faz isso mais ou menos, a gente acaba capacitando o time comercial, mas não chegando, às vezes, na base operacional, que seria talvez mais importante até que a base operacional, por exemplo, visitasse a cadeia produtiva mais que a gente. Então, se você pegar nos grandes varejistas, nós, frequentemente, vamos com mais frequência às cadeias produtivas, a ver a produção de um bacalhau, a produção de uma tilápia, a ver uma pesca extrativa, do que propriamente o peixeiro que está ali em contato com o cliente. Então, o quão rico seria se a gente agora desse esse próximo passo, que é trazer, sim, a indústria, o produtor, para junto dessa capacitação, porque a curadoria do produto, ele domina muito mais do que nós. Então, eu acho que tem uma casadinha aí que pode ser construída e que acontece, às vezes, alguns parceiros que a gente consegue fazer, mas não é regular. E eu acho que isso seria muito mais rico, principalmente para o consumidor final, se a gente intensificasse, assim como a gente construiu essa base sólida de capacitação do básico, das boas práticas, do corte, do preparo, quão rico seria para o consumidor se o meu peixeiro, por exemplo, tivesse a oportunidade de dominar as cadeias de produção e, por exemplo, de onde vem cada produto, como é produzido. Então, eu acho que tem um espaço aqui para uma construção que não é perene hoje. Muito bem. A gente chegou, então, naquele momento que a gente gosta bastante, que são as perguntas de vocês. Ó, já tem uma mão levantada lá no fundo. A gente vai levar um microfone até você para que todo mundo possa ouvir a sua pergunta. Lá atrás. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Vinícius, sou médico veterinário, moro em Itajaí, resido em Itajaí e faço os dois lados. Desde o recebimento na indústria e também dou consultoria para a rede de supermercado. Dois lados aqui que eu vou colocar um pouquinho claro. Desenvolver produto leva tempo, leva dinheiro, e até chegar lá na frente, desenvolver um bolinho de bacalhau, uma coxinha, igual experimentamos aqui, e o consumidor fala assim, eu quero comer de novo. Então, é um lado que a gente tem que ver. O outro lado vocês estão na ponta do iceberg. Vocês têm o luxo de trabalhar com peixe fresco, de ter uma equipe. A grande rede de supermercado, que é onde que nós temos que entrar, o menor espaço de gôndola é do pescado. 3, 4, 5 marcas de frango. Peixe tem 1. 2, 100% de troca. Então, o nosso produto se torna caro. O que se torna mais caro? Criar 10 mil cabeças de boi, o tamanho da fazenda que eu vou ter, criar frango, galpão, ração, assistência, ou nosso peixe. E a nossa proteína se torna-se cara
por tudo isso. Então, nós, tanto indústria, né, como mercado, nós temos que olhar, se a gente quer vender mais, o produto tem que ser visto. E aí aumentar o espaço de gôndola. Seria isso. Obrigado. Alguém quer comentar a colocação do Marcos? Eu acho que ele está vendo por um ângulo, né? Eu que estou há 20 e tantos anos no varejo, não é como a banda realmente toca. Na verdade, é exatamente o contrário. Você se prova, você se rentabiliza e você ganha espaço dentro do varejo. Então, assim, eu, mais do que ninguém, a maioria que está aqui hoje, acho que me conhece, sou uma lutadora pelo espaço dentro do varejo para manter o pescado, e especialmente o pescado fresco, que eu sou uma apaixonada por aquele setor. É caríssimo. A perda é altíssima. A mão de obra é extremamente escassa. Arrumar um peixeiro bom é difícil. Capacitar esse peixeiro custa caro. Conservar aquele produto é desafiador. Então, é muito diferente de uma carne, uma picanha que chega embalado num vácuo, tira do vácuo e corta e bota o bife na bandeja. Então, os custos dessas proteínas são muito diferentes, sim, e esse espaço é concedido conforme a rentabilidade final que esse produto gera para o varejista. E aí eu sou obrigada a ter olhar de negócio. Mesmo sendo uma defensora da minha cadeia, eu sei que a rentabilidade do meu negócio é bem baixa, em relação a alguns outros produtos dentro do varejo que trazem uma rentabilidade final para o varejista muito maior. E aí ele vai ceder mais espaço para quem rentabiliza mais ele ou para quem rentabiliza menos. E aí é um trabalho nosso como cadeia, que é isso. Qual é o nível de eficiência e que a gente consegue trazer para o nosso negócio para que a nossa proteína seja tão rentável quanto as demais. É a visão que eu tenho. Galvão? Eu queria aproveitar e contribuir também. Marcos, meu xará, parece que é muita gente. Mas você pega, por exemplo, Pão de Açúcar, são 700 lojas, Carrefour acho que é muito mais. Você pensa, você multiplica isso pela quantidade de peixeiros para capacitar, de capacitar colaboradores em loja, a quantidade de grupos de WhatsApp que se tem. É surreal, a gente não dá conta de responder tudo, então é tudo muito grande. E quando você pensa na quantidade de pessoas que tem, a nossa área comercial, por exemplo, é composta por 4 pessoas para cuidar de 700 lojas, é quase impossível, então é pouco. Quando você fala em caro para mim é muito relativo, porque caro para mim é uma percepção de segmentação. Se eu colocar, por exemplo, um salmão a R$150 para vender em Guaianazes, aqui em São Paulo, na Zona Leste, é caro. Agora, se eu colocar uma tilápia para vender a R$14,90 em Guaianazes, já não é tão caro. Então, depende muito da segmentação do produto. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar no filé de tilápia, um produto que vem de uma inflação importante nos últimos 2 anos. O que pode ser feito com um produto desse? Tilápia é a paixão nacional. Consome-se tilápia de norte a sul no Brasil. O que pode ser feito com um produto desse? Você tem um produto de 1 quilo, o que está vendendo super bem hoje no varejo? Embalagens de 300 gramas. Então, tem uma coisa que está acontecendo muito forte nesse pós-pandemia, que é um conceito chamado reduflação, que basicamente reduz o tamanho das embalagens. Então, para tudo você tem uma alternativa. Camarão, por exemplo, a gente tem uma venda extremamente expressiva nas lojas mainstream em embalagens de 200 gramas. E é um público que, teoricamente, não se consumia tanto esse produto. Então, para tudo tem alternativa. Então, é um pouco relativo. Então, dizer que o peixe é caro no Brasil, depende. Depende se a segmentação estiver errada, se o produto estiver posicionado na loja errada, aí ele se torna caro. Então, minha visão, o brasileiro, ele quer consumir peixe. Se esse produto estiver bem posicionado, bem precificado, ele vai vender. Que é o que está acontecendo e tem os exemplos das grandes redes e até pequenas redes também, fazendo um bom trabalho com pescado, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem tempo para uma perguntinha rápida. Alguém quer fazer uma pergunta? Aqui. A gente vai levar o microfone aí, só um segundinho. Boa tarde, me chamo Rafael. Eu queria fazer uma pergunta mais para vocês que estão no varejo, né, no grande varejo. A gente tem um distanciamento muito grande hoje, na pesca, mas também em outras produções, entre onde está efetivamente a extração ou a produção, né, até o varejo, que é quem consegue conversar com os clientes. Então, o pescador, ele está muito distante desse acesso. Os pequenos players ali da pesca e tudo mais também tem esse distanciamento, aí a indústria ela acaba fomentando isso
E às vezes fazendo até um papel de simplesmente vender o pescado fresco ou congelado que poderia estar sendo feito por um agente menor ali. Tem alguma estratégia do varejo para conseguir chegar mais próximo da produção, do extrativismo, que também fomente isso, né, a economia dessas regiões, ou, infelizmente, é um mercado que ainda está muito concentrado e está na mão, efetivamente, dos maiores ali com mais poderes? Obrigada pela sua pergunta. Acho super pertinente dar essa visão para uma grande rede, né, para uma cadeia grande. É um desafio, é um desejo, é uma necessidade. No meu caso, acho que o Galvão também, somos uma rede, né, francesa, né, uma empresa de origem francesa, então a gente tem uma obrigatoriedade das questões sustentáveis e passa por essa questão sustentável a gente apoiar as pequenas comunidades, as comunidades pesqueiras. Qual que é o desafio? A informalidade desses processos. Então, tem um investimento alto dessas cadeias produtivas de varejistas, de grandes varejistas, para a gente conseguir comercializar esse tipo de produto. Porque eu preciso primeiro tornar esse pescador, essa comunidade formalizada, formal, gerando nota fiscal, pagando imposto, respeitando boas práticas básicas, que muitas vezes para ele historicamente não é uma realidade. Então, é um desafio muito grande. Mas nós temos estrutura de sustentabilidade do grupo é gigantesca. E aí, assim, tem projetos que estão há 1, 2 anos rodando para colocar o básico nessa comunidade. Que é isso, como é que você ensina ele assim que pesca, colocar gelo? Como que você explica para ele que a origem desse gelo tem que ser de uma água potável? Porque nós somos altamente fiscalizados. A exigência sobre grandes redes, né, as exigências fiscais, são muito altas. Então, para a gente atender essa resposta, e também nossa responsabilidade com o consumidor, o público que a quantidade de pessoas que a gente atende é gigantesca. Então, sim, esse é um desejo, é um trabalho muito grande e até porque isso encurta a cadeia. Para nós, quanto mais curta a cadeia, é custo. É custo, é acessibilidade, é mais cliente que eu trago, mas é uma construção. É um processo que já se iniciou há alguns anos e é um trabalho muito árduo, inclusive de manter essas comunidades nesse processo de construção. Porque para eles também é caro. Eles têm que abrir mão de conceitos, de história, né, de tradições, que às vezes de crenças que eles têm. Então, você tem que mudar muita coisa numa comunidade, até você ela torná-la uma comunidade formal e poder trazê-la para dentro de um grande varejo. Mas é um trabalho que, assim, é uma obrigação nossa hoje, como cadeia, como compliance, como sustentabilidade, tudo está incluído esse processo de encurtar a cadeia e ajudar pequenas comunidades. Só para reforçar, realmente, excelente pergunta. É um grande desejo do varejo poder trazer esse pescado direto e minimamente o que a gente fala, eliminar os atravessadores, né? Se a gente pudesse trazer isso diretamente do barco, seria, por exemplo, o melhor dos mundos. Mas tem toda essa complexidade que a Meg sinalizou, é muito difícil, é caro para esses pescadores, na maioria das vezes não tem as documentações necessárias, RGP principalmente, é tudo muito... É bem complexo para fazer esse abastecimento, a gente não consegue avançar. Tem um exemplo aqui, por exemplo, se o Adevaldo me permite, a gente está trazendo o pirarucu da Amazônia, um pirarucu de manejo, pescado pelas populações ribeirinhas, lá no coração da selva amazônica. Quanto tempo levou para a gente conseguir colocar esse projeto de pé, né, Adevaldo? Exatamente por todas essas questões que a Meg comentou, de gelo, de controle de temperatura, de conseguir acertar tudo isso, de trazer isso para São Paulo. Então, um projeto que levou um bom tempo para a gente conseguir efetivamente colocar isso de pé, né, Adevaldo? Foram muitas e muitas reuniões até conseguir efetivamente ajustar isso para conseguir colocar esse produto em São Paulo. E a gente tem todas as lojas do Pão de Açúcar em São Paulo hoje. Então, é bem complexo, mas é um grande desejo nosso poder trazer direto, seria o melhor dos mundos, né, para a gente, para o varejo. Abraão, quer complementar? Eu queria acrescentar só um detalhe, assim. Na minha opinião, como cientista do negócio, esse é um negócio de logística. Quem é mais eficiente em logística e quem consegue ir mais longe com a sua logística. Entendeu? Porque assim, a logística não é só da sua empresa, mas é a logística da interação entre os agentes. Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre a questão dos atravessadores, porque
é justamente para que essa logística aconteça, seja realizada, que muitas vezes existe a presença dos atravessadores. Então, a questão não é só tirar um atravessador e colocar, mas é tornar essa interação logística cada vez mais eficiente e que as empresas sejam cada vez mais expansivas nas suas capacidades logísticas. Tá? Essa é a minha opinião. Muito bom, debate muito rico aqui nesse painel. Encerramos o tempo, infelizmente. Se deixar, a gente fica conversando até de noite, né? Muito obrigada por compartilharem a experiência e o conhecimento de vocês aqui com a gente. Obrigada, Meg, Diogo, Abraão, Galvão. Peço aplausos para os nossos convidados.